Trump fala, um segundo, eu quero encerrar aqui. Ele diz, essas são pessoas altamente respeitadas. Eu fiquei chocado com o Larry, porque eu não sabia que o Larry estava fazendo isso. Ele não fazia isso de falar em público, mas ele falou bem, não é? Ele é tão respeitado. Esse grupo, bem, é realmente uma honra. Para o Larry estar aqui e fazer isso, é incrível, porque ele não faz esse tipo de coisa. Você não precisa, não é? Não precisa fazer isso. Mas eu acho que é uma honra ao país. Eu acho que é uma honra que esse grupo, esse pessoal é demais. Eles vão fazer e vão fazer bem aqui na América. E vamos fazer ser tão fácil quanto pode ser. 500 bilhões no projeto Stargate envolve promessas separadas entre 200 bilhões de dólares do Massa. Fazemos disso antes, também 200 bilhões de DMAC, o que é ótimo, e tem muitos outros que vão investir. Vamos anunciar muitos, e alguns são muito respeitados. Muitos gostariam de fazer dessa forma, muitos não gostariam de fazer tão público, mas estamos alertando ao mundo o que está acontecendo. Temos que fazer antes de outros países. A China em especial. Aqui em Washington, na Casa Branca, nós conseguimos já quase 3 trilhões de dólares de novos investimentos nos Estados Unidos e deve chegar a 6 ou 7 até o final da semana. Quantias tremendas de dinheiro estão chegando para muitas coisas, além só de IA. IA é um assunto quente. Parece que é a coisa que muita gente esperta está interessada. Nosso país vai prosperar como jamais antes. Eu acho que isso é verdade. Será a era de ouro da América, como eu disse ontem. Tivemos o dia mais ambicioso orientado por ação de qualquer governo na história. Nunca houve um primeiro dia como ontem, como vocês sabem. Eu assinei uma série de ordens executivas para encerrar a invasão de nossas fronteiras. Lançamos um esforço de todo o governo para abaixar o custo de vida e a inflação, para abaixar o custo de energia. Vai ser magnífico e vamos abaixar. E quando a energia abaixar, Larry pode falar, quando a energia cai, tudo cai, todo o preço cai, o preço da comida cai, o preço de todo o resto cai. A energia é o foco. E declaramos uma emergência nacional de energia para perfurar, rapaz, perfurar petróleo. E vamos drill, baby drill, perfurar petróleo como nunca antes. E destruímos as orientações de diversidade, equidade e inclusão por todo o governo. Vamos voltar a um sistema baseado em mérito e a um sistema de senso comum. Sabem, a Suprema Corte nos deu uma decisão quanto à meritocracia. As coisas nesse país têm que ser baseadas em mérito agora, ao invés de regras e regulações que colocavam nosso país em uma grande desvantagem. Nós encerramos a censura governamental e restauramos o livre discurso, a liberdade de expressão ontem. Nós renomeamos o Golfo do México de Golfo da América. É tão lindo, Golfo da América. E devolvemos o nome de um grande presidente, Monty McKinley, para Monty McKinley. Tinham mudado esse nome. Ele foi um ótimo presidente, na verdade. Era um homem, um empresário de muito sucesso. Ele foi governador de Ohio e fez um ótimo trabalho como governador. Disputou a presidência e venceu. Ele foi assassinado no meio do segundo mandato, infelizmente. Mas ele era o rei das tarifas. Eu não acho que vai ser como eu, assim. Acho que vou ter mais tarifas que qualquer um. Quantidades imensas de dinheiro. De 1917 a 1913. Acreditamos que era o período onde éramos mais ricos com as tarifas. O nosso governo vai se mover com coragem e velocidade sem precedentes. Vamos terminar o serviço. E eu quero agradecer Fone, Sam, Larry e Massa por estarem aqui e vamos receber algumas perguntas. Tentamos ouvir as perguntas, mas fora do microfone são relativamente inaudíveis. Nós traduziremos a resposta de Trump. Há uma falha na minha transmissão do áudio. Peço que a produção me ajude com um ponto aqui.
Temos o áudio? Temos o áudio. Muito bem, vamos lá então, de volta à tradução simultânea. Olha o que está acontecendo na Filadélfia. Olha o que está acontecendo em Los Angeles, onde as pessoas assassinam pessoas e não recebem indiciamentos. Essas pessoas já passaram anos e anos na cadeia. E foi vicioso. É uma prisão terrível. Tem sido horrível. Tem sido terrível, uma coisa horrível. Se você for para Portland, onde eles atiraram policiais, não aconteceu nada com ninguém. Se você for para Seattle, onde eles pegaram uma parte grande da cidade e pessoas morreram. Em Portland, muita gente morreu. E se você olhar para Minneapolis, porque eu estava lá, eu vi acontecer, e se eles não tivessem trazido a Guarda Nacional, nem teria Minneapolis hoje. Pessoas morreram. E ninguém foi para a cadeia. Então essas pessoas já passaram tempo demais na cadeia e eu tomei a decisão de anistiá-los. Joe Biden perdoou muitos criminosos ontem. Criminosos que ele perdoou. E você deveria estar fazendo essa pergunta. Por que ele perdoou todas aquelas pessoas que cometeram crimes? Por que ele perdoou pessoas do Comitê do Congresso do 6 de janeiro, quando eles queimaram e destruíram todos os documentos que mostravam que eles fizeram o que era errado? Não fui eu, foram eles. Por que eles indultaram? Por que ele anistiou preventivamente a todos os parentes, o irmão, que deu milhões de dólares para tanta gente? Essa é a pergunta que deveriam estar perguntando. Então, aparentemente, falava sobre os presos do 6 de janeiro e a sua anistia de ontem. Há uma pergunta, então, sobre a reunião com o senador John Thune e o presidente da Câmara, Mike Johnson. Trump responde: eu acho que tivemos bons progressos. Eu acho que minha agenda legislativa foi facilitada por Los Angeles, porque eles vão precisar de muito dinheiro. Muitos democratas estarão pedindo ajuda. Mas eu acho que, então, iremos muito bem. Nós iremos cuidar bem de Los Angeles. Eu vou lá, eu vou para Carolina do Norte, que foi abandonada pelos democratas. E eu vou para Carolina do Norte, muito importante primeiro. Vai ser na sexta-feira e daí eu vou de lá para Los Angeles. E daí eu vou para Nevada. E vou para Nevada para agradecer eles pelos votos, porque nós ganhamos de Nevada, em Nevada esmagadoramente, e lá normalmente é democrata o negócio. Eu quero agradecer o povo de Nevada pelo seu grande voto. Pergunta: líderes dos Proud Boys e dos Oath Keepers foram anistiados ontem. E em 2021, você pediu que eles recuassem e ficassem de prontidão. E Trump diz: bom, eles foram anistiados. Eu achei que as sentenças eram ridículas e desproporcionais. Teve um sujeito com uma bandeira, eu acho que era uma bandeira anti-americana, e ele recebeu muitos anos na cadeia. Eu achei que foi muito excessiva a pena. E pelo menos os casos que nós olhamos, essas pessoas na verdade amam nosso país. Então nós achamos que a anistia seria apropriada. A pergunta, então, da reunião dele com congressistas republicanos hoje. Ele diz: talvez seja necessário, eu não sei se vai ser necessário falar com ele sobre as nomeações. Ele disse: então, o Marco Rubio foi aprovado na nomeação, 99 votos a favor e nenhum contra. Ele foi o primeiro membro do gabinete que acaba de ser aprovado. Esse foi o voto, 99-0. E o voto que ele não recebeu, vocês sabem de quem era. E eu acho que o J.D. também faz um grande trabalho como vice-presidente. Houve pergunta agora sobre os incêndios. E Trump diz: eu já falava disso com vocês ontem na sala oval. Los Angeles tem tanta quantidade de água disponível, tudo que precisam fazer é virar uma válvula. E essa é a válvula que vem do noroeste do Pacífico. Milhões de galões de água, uma semana, talvez um dia em muitos casos. E essa água viria para a Califórnia, passa pela Califórnia até Los Angeles. E eles fecharam a válvula foi fechada. A válvula agora vai para o Oceano Pacífico.
e toda essa água que eles teriam vai para o Oceano Pacífico. Se eles fizessem o que eu disse para eles fazerem, eles não iriam fazer porque politicamente eles achavam que ia pegar mal, mas eu acho que politicamente iria pegar bem. Mas o que eles fizeram agora é muito mal politicamente. Eles destruíram a cidade. O que fizeram com a cidade é inacreditável. Tem uns esguichadores de água, que são uns esguichadorzinhos que nem esses no teto aqui, e nem tinha água neles. Os hidrantes, 45% estava sem água. As reservas estavam secas. Nem os esguichadores de jardim tinham água. E foi um inferno. Eles criaram esse inferno. Então estamos exigindo que eles mudem a válvula direcionando a água para Los Angeles. Não dá nem para acreditar que ainda não fizeram. Pensem nisso, eles têm uma válvula. Pensem tipo numa pia, mas multiplicando bilhões de vezes o tamanho. E era só mudar o direcionamento da água para Los Angeles. Ou eles têm um desejo pela morte, ou eles são burros ou tem mais alguma coisa que não entendemos. Nós queremos que a água que eles estão desperdiçando seja utilizada na Califórnia. E sabe, tem os fazendeiros da Califórnia. Como você dirige rumo ao norte na Califórnia, eu estava com o Devin Nunes quando ele era congressista. Ele era congressista da área. E nós estávamos dirigindo por ali, pela estrada, e eu ficava olhando para aquelas fazendas, e a terra estava seca como um osso. Então você via alguns hectares com lindos campos verdes. Era lindo, rico, coisa rica. E você olhava para o solo, e ele era tão rico. Aquele solo é quase o equivalente do solo de Iowa. É fenomenal. Não tinha água, mas o motivo pelo qual não tinha água, tem uma enchente? Tem uma seca? Não. Eu dizia, como assim não tem uma seca? O motivo para aquilo é porque você só podia cultivar em 1 acre, e não podia ter mais fazendo que isso, porque eu não podia desperdiçar água, mas então eles jogam um monte de água no oceano, que maluquice. Então teríamos uma ordem executiva exigindo que eles imediatamente façam com que a água ir para a Califórnia, para os fazendeiros, mesmo pessoas vivendo em Beverly Hills. Muitas pessoas em Beverly Hills estão sofrendo. Acredite ou não, eles tinham restrições. Larry, você sabe, eles queriam restringir para 38 galões de água por dia. Parece que é muito, mas não é. Quando você é rico e você gosta de tomar um banho, 38 galões não dura muito tempo. E eles têm tanta água. E água boa, hein? No noreste do Pacífico, parte vem do Canadá, parte vem do Canadá, e ela passa por toda a Califórnia, e eles estão restringindo essa água. Eles têm até canos cortados, cortam canos maiores que essa sala, e então a terra está seca como um osso, e poderia estar cheia d'água. Não é incrível, inacreditável que eles não fazem? É para proteger um peixe que de qualquer forma está ruim. Mas como você protege um peixe sem dar água para ele? É água. Ninguém consegue responder essa pergunta. Uma pergunta quanto ao Elon Musk comprar TikTok. Se ele está aberto ao Elon Musk comprar TikTok. E Trump diz, eu estaria aberto se ele quiser comprar, sim. Eu também gostaria de comprar. Eu tenho o direito de fazer um acordo. Então Trump fala sobre o TikTok. Trump fala, Larry, vamos negociar na frente da mídia. O negócio no qual eu estou pensando, e eu já me encontrei com os donos do TikTok, os donos grandões. Ele é inútil se ele não tiver permissão de operar aqui, certo? A coisa toda não vale nada se não puderem operar aqui. Mas se tiverem permissão de atuar aqui, aí vai valer cerca de $1 trilhão. Então o que eu acho que eu vou dizer para alguém é, compre e dê metade para os Estados Unidos da América. E aí vamos dar a licença para operar. E aí terão algo que é mais valoroso, porque terão o melhor parceiro de todos nos Estados Unidos. E aí vai funcionar bem com as regulações. Pensem nisso, você tem um ativo que não tem nenhum valor, ou que vale $1 trilhão. Tudo depende de se os Estados Unidos dão ou não uma permissão. Então depende se os Estados Unidos dão permissão, e aí, se dermos a permissão, os Estados Unidos ganham metade. É razoável. O que vocês acham? Ele fala com os magnatas da tecnologia. E o Larry da Oracle diz, vamos ver. E o Trump fala, ele tem grana para comprar, hein? O repórter pergunta.
Você não está mandando uma mensagem com os seus indultos do 6 de janeiro que não há problema em insultar os oficiais? E Trump responde, não, é o contrário. Trump diz, eu acabei de aprovar. Para 2 oficiais de D.C. foram presos e colocados na cadeia por 5 anos porque eles foram atrás de um imigrante ilegal. E aí prenderam os 2 policiais por perseguirem um criminoso, aliás, não do 6 de janeiro, das deportações em massa, ele fala. Ele diz, eu sou amigo da polícia, mais do que qualquer presidente que já esteve nessa sala. Agora sim ele pergunta do 6 de janeiro, e ele pergunta do J.D. Vance. J.D. Vance teria dito, se você cometeu violência no 6 de janeiro, então você não deveria ser perdoado. Por que ele é vice-presidente então? Então Trump responde, é por um motivo. É por um motivo. Eles serviram anos na cadeia. E assassinos sequer vão para a cadeia nesse país. Tem 600 casos que estão sendo revistados. Tem alguns casos, 60 deles, que estamos revistando, porque parece que não podem não ser aceitáveis para um indulto completo. Estamos analisando os casos. Parem de interromper, me escutem por um segundo, Trump diz. Eles passaram anos na cadeia. E se você olhar para o público americano está cansado. Olha só para a eleição. Olha para os números na eleição. Nós ganhamos nessa eleição com uma avalanche de maioria, porque o povo está cansado. De gente que nem você. Pessoas horríveis que só mostram um lado. Você não fala das pessoas que foram mortas na Ucrânia. Você não fala de todas as pessoas que foram mortas aqui. Assassinos não pegam tempo de cadeia. Olha só alguns procuradores que perseguem inimigos políticos, mas não perseguem na justiça pessoas que atiram em gente na rua. Sabem tudo sobre os criminosos, mas sequer vão atrás deles. Deixam eles em paz. Eles têm as imagens, têm a gravação do tiroteio e sequer vão lá prender eles. E aí você vem falar disso para mim? Nós perdoamos pessoas que foram tratadas de forma inacreditavelmente horrível. Na história do nosso país, nunca houve nada como isso. Ele fala do 6 de janeiro. Ainda estão atrás dessas pessoas, mas não atrás dos assassinos que estão matando gente. Mas nós estamos atrás dos assassinos e vamos deportá-los do país. E eles vão estar fora do país rapidamente. Eles entraram ilegalmente de cadeias. Eles mataram muita gente. Alguns mataram muita gente. Muitos mataram mais de uma pessoa. É nisso que estamos focados, não o tipo de besteira que você fica falando aí. Pergunta, você pediu um cessar-fogo na Ucrânia. Se Vladimir Putin não vier negociar com você e com a Ucrânia, você vai colocar mais sanções na Rússia? E Trump diz, pareceria provável. E Trump fala, a guerra nunca teria começado se vocês tivessem um presidente competente. E não tinham. A guerra não teria começado. Jamais teria acontecido se eu fosse presidente. Mas não deu, né? Porque a eleição foi trapaceada. Pergunta sobre o debate em volta de Trump quanto a vistos. Sobre o visto H-1B. E o Trump responde, eu gosto dos 2 lados do argumento. Eu gosto que pessoas muito competentes entrem aqui no país, mesmo se isso envolver eles treinarem e ajudarem outras pessoas para se qualificarem aqui também. Eu não estou só falando de engenheiros, estou falando de pessoas de todas as indústrias. Queremos pessoas competentes entrando aqui. E o visto H-1B, eu conheço muito bem o programa de vistos H-1B, eu usei o programa, especialistas de todos os tipos, mesmo garçonetes de alta qualidade. Você tem que ter as melhores pessoas aqui. Olha só o Larry aqui, ele precisa de engenheiros. O Massa aqui precisa de engenheiros. Ele precisa como ninguém jamais precisou. Temos que ter pessoas de qualidade. Ao fazer isso, estaremos expandindo negócios, e isso ajuda todo mundo. Então, eu entendo os 2 lados do argumento, mas o que eu sinto é que temos que deixar as pessoas realmente competentes entrarem no nosso país. E como fazemos isso? Programa H-1B. Pergunta sobre tarifas no Canadá e no México. Trump responde. Eles permitiram, ambos esses países, o Canadá também, eles permitiram que milhões e milhões de pessoas entrassem no nosso país. Poderiam ter parado elas e não pararam.
e mataram. Mataram 300 mil pessoas no ano passado, na minha opinião. Na minha opinião, 300 mil pessoas foram destruídas por drogas, por fentanil. O fentanil que vem do Canadá é imenso. O fentanil que vem do México é imenso. E as pessoas estão morrendo, famílias estão sendo destruídas. O filho morre e a família fica maluca pelo resto da vida. Eu vi mães que eu pensei que estavam bem, mas elas dizem, só piora com o tempo. Perdem o menino, perdem o nenê, perdem a menina, a filha jovem, para o fentanil, envenenamento com drogas. Eu conversei com o presidente Xi no outro dia da China e eu disse para ele, a gente não quer esse lixo no nosso país, pode parar. Eu tinha um acordo com ele, no qual ele iria dar a pena máxima, que na China é a pena de morte. Ele disse que daria a pena máxima para traficantes de fentanil se mandassem para os Estados Unidos, que iriam pegar a pena de morte. E aí, claro que o Biden não continuou a conversa, o acordo estava prontinho. Iríamos ter feito acontecer. E aí houve a eleição. Vamos colocar de uma forma gentil. Não aconteceu bem. Estou tentando ser gentil com isso. Foi uma trapaça. E tínhamos um presidente incompetente que foi eleito. E ele nunca seguiu esse acordo. Mas ele deveria ter seguido um acordo, porque se eles tivessem a pena de morte, não estariam mandando fentanil para o México, para o Canadá e para outros lugares. Pergunta sobre as tarifas e Trump diz, estamos pensando em uma tarifa de 10% na China, com base no fato de que estão mandando fentanil para o México e para o Canadá. Quando você podemos esperar tarifas? E o Trump fala, 1º de fevereiro é provavelmente o dia das tarifas. Para o México e para a China, estamos falando de aproximadamente 25%. Pergunta se ele pretende viajar para o Oriente Médio. E o Trump diz, estamos pretendendo, mas não imediatamente. Tem uma coisinha chamada os reféns. Os reféns estão voltando bem agora. Alguns deles estão muito traumatizados, sofreram demais. Tem aquela moça com a mão explodida. Vocês sabem como aconteceu, né? Quando descobrirem, não vão ficar felizes, porque foi horrível. Os reféns estão começando a voltar. Se eu não estivesse aqui, eles jamais teriam voltado. Teriam todos morrido. Se isso tivesse acontecido um ano mais tarde, se o Biden tivesse feito esse acordo 1 ano e meio, 2 anos atrás, ou, francamente, nunca deveria ter acontecido. O 7 de outubro nunca deveria ter acontecido. Ninguém deveria estar morto. Mas, pela fraqueza, pôde ocorrer e aí foi um desastre. Se voltarmos para 6 meses atrás, muitas dessas pessoas estavam vivas. Sabem, gente jovem não morre fácil. As pessoas não estão morrendo jovens não estão morrendo com 22 ou 23 anos, mas agora estão morrendo. Quer saber por quê? Porque estão sendo assassinados. Estão sendo assassinados. 6 meses atrás, teríamos 11 mais reféns vivos. 6 meses atrás. Mas Biden não conseguiu um negócio. E foi só porque eu impus um prazo que aconteceu. É uma situação muito triste. Jamais deveria ter ocorrido. 2 coisas jamais deveriam ter ocorrido. 3 coisas. A inflação nunca deveria ter acontecido, não teria acontecido, exceto o que eles fizeram pela energia com a gastança maluca. E a Ucrânia jamais teria acontecido. Jamais. A Rússia jamais teria entrado na Ucrânia. Eu tinha um entendimento forte com Putin. Não teria acontecido. Mas o fato é simples. Ele não respeitava o Biden. Ele é inteligente. Ele desrespeitava o Biden. E o Oriente Médio, isso jamais teria acontecido porque o Irã estava quebrado, o Irã não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro para dar para o Hamas, não tinha dinheiro para dar para o Hezbollah. E jamais teria acontecido. 7 de outubro jamais teria acontecido. Mas aconteceu. Então essas são as cartas com as quais estou jogando e estamos tendo os reféns de volta. E isso não teria acontecido com o Biden. Eles não teriam voltado. Eles estavam morrendo. Estavam sendo assassinados. Era isso que estava acontecendo. Pergunta sobre continuar mandando armas para a Ucrânia. Trump diz, estamos estudando o assunto, estamos conversando com Zelensky, estaremos conversando com o presidente Putin muito em breve e veremos como tudo isso acontece. Iremos estudar isso. Uma coisa eu posso dizer com certeza, a União Europeia deveria estar pagando mais do que está pagando.
Porque sob o Biden, nós estamos dando 200 bilhões de dólares a mais que a União Europeia e afeta mais ele do que a gente. Tem um oceaninho aqui separando a gente do problema. A europeia deveria pelo menos equalizar e estamos dando 200 bilhões de dólares a mais que a União Europeia. Somos burros? Eu acho que a resposta é sim. Porque é o que eles devem achar. Se eu não tivesse me envolvido, há anos atrás, no meu primeiro mandato, uma das primeiras coisas que eu percebi era que não estavam pagando o suficiente. Muitos países não estavam pagando sequer os países da OTAN. Só 7 dos 28 estavam pagando a cota do PIB em defesa. A Polônia era outra. Tinha alguns outros que estavam pagando. Normalmente, quanto mais perto da fronteira com a Rússia, mais rápido então pagavam sua cota de defesa. Os que estão mais longe da Rússia tendem a não pagar tanto. Eu acho que o número da cota de defesa não deveria ser 2% do PIB, deveria ser 5% do PIB, não 2%. 2% é ridículo. Pergunta sobre Xi Jinping e conversa com Xi Jinping sobre a Ucrânia. E Trump diz, sim, conversei. Ele não fez muito, ele tem muito poder, assim como nós temos muito poder. E nós discutimos esse assunto sim. Pergunta sobre coisas que podem, sobre decisões que podem beneficiar Trump pessoalmente, sobre a cripto de Trump, o produto cripto de Trump, o meme coin de Trump. E então Trump pergunta, eu nem vi quanto é que está o preço. Então o repórter diz, vários bilhões de dólares nos últimos dias. E Trump fala, só isso? É a batata pequena perto desses caras aqui do meu lado, e aponta para Sam Altman, Larry Ellison. Trump fala, pois é, abriu na noite passada. Então eu abri e lá estava a carta, perguntando da carta de Biden agora. Estava escrito na carta para o número 47. E Trump diz, é um gesto bacana, não sei se vou compartilhar com vocês. Basicamente, aquela carta de Biden foi uma carta do tipo de inspiração, aquela carta do Biden. Faça um bom trabalho. Do comportante do trabalho. Eu acho que era uma carta bacana. Eu acho que eu deveria deixar as pessoas verem a carta, talvez eu publique, porque foi positiva para o Biden. Eu apreciei a carta de Biden. Uma pergunta foi inaudível do repórter, mas Trump responde, não, de jeito nenhum. Eu acabei de ter uma viagem de helicóptero lá e nós fomos lá até o helicóptero e dizemos tchau para eles. Antes eram carruagens, agora eles têm helicópteros. É uma tradição da posse. E nós ficamos lá 10 minutos no frio. E eu vou falar a verdade para vocês. As pessoas não teriam suportado aquele dia no frio. Ele fala da posse. Eu vou dizer para vocês, o dia de sol pode ficar frio. Estava congelando ontem, não daria para fazermos a posse lá. Não teria sido seguro. Isso dito, eu achei que o Capitólio e a rotunda do Capitólio, eu achei que foi lindo. 72 graus Fahrenheit, o som estava ótimo. Era como estar num hall de ópera. Eu acho que as pessoas prefeririam fazer ali mesmo do que fora. Trump responde a outra pergunta e ele diz, bom, nós pegamos o serviço. Eu achei que ele era uma pessoa muito burra, mas eu usei bem o assunto. Porque toda vez que as pessoas me viam entrar numa reunião com John Bolton, atrás de mim, achavam que ele ia atacá-los porque ele era um cara que promovia guerra. Foi ele que, junto do Cheney, que convenceu Bush a explodir o Oriente Médio. Então nós saímos. Não conseguimos nada ali com o Oriente Médio, além de morte. Matamos muita gente. E o John Bolton era um dos caras que incentivou isso. Não dá para ter isso pela vida toda. Vários repórteres falam ao mesmo tempo, é inaudível.
Trump responde, não sei, olha só, o presidente Zelensky gostaria de ter a paz. Ele me disse isso fortemente, ele quer a paz, mas precisamos de dois para dançar, vamos ver o que acontece. Eu gostaria de ver isso acabar, milhões de pessoas estão morrendo. É uma situação viciosa. Muitos são soldados e muitos civis morreram também nas cidades, parecem lugares de demolição. Prédios imensos foram bombardeados e estão sendo derrubados. O lance com a Ucrânia é que muito mais gente morre do que vocês estão falando. Vocês não estão noticiando o número de verdade. Não estou culpando você. Estou culpando talvez o nosso governo por não querer divulgar esses números. Muito mais gente morreu do que o que vocês sabem. Quando aqueles prédios grandes caem e falam, 2 pessoas se machucaram, milhares de pessoas estão morrendo. Mas a verdadeira matança agora é no fronte de batalha. É uma terra muito plana e a única coisa que para uma bala é o corpo de alguém. E temos soldados jovens. Então a Rússia perdeu cerca de 800 mil soldados agora. A Ucrânia perdeu uns 600 mil ou 700 mil. Eu acho que os números são menores em certos aspectos, mas perderam números imensos de soldados. E aquela guerra tem que parar. É um campo, é muito plano, fazendas lindas e são planas. Até é bonito, mas na guerra eles não têm proteção. A única coisa que para um corpo, uma bala é um corpo. E os corpos estão parando muitas balas e estão sendo dizimados dos dois lados. Pergunta sobre o que ele disse para o presidente Xi Jinping no contato entre os dois. Sobre as tarifas. E Trump disse, não falamos muito sobre os impostos e as tarifas. Eu disse para ele qual era a minha posição. Eu já coloquei muitas tarifas na China, recebi centenas de bilhões de dólares por isso. Até eu ser presidente da primeira vez, a China não tinha pagado sequer 10 centavos para os Estados Unidos. Comigo pagaram centenas, 600 bilhões de dólares, eu acho, ou mais que isso, em tarifas. E se eu não tivesse isso, não teríamos as usinas de aço aqui, não teria sequer uma única usina de aço nos Estados Unidos. Então o que eu fiz foi que eu salvei a indústria metalúrgica e salvei outras indústrias com outras tarifas. Outros países estão também sendo abusados, estão fazendo abusos. Não é só a China. A China é um abusador, mas a União Europeia é muito, muito ruim para a gente. Eles tratam a gente muito, muito mal. Eles não compram nossos carros. Eles não compram nossos carros. Não compram nossos produtos agrícolas, essencialmente. Não compram muita coisa. Temos um déficit de bilhões de dólares com a União Europeia. Nos tratam muito mal. Então vão ter que ter tarifas. É a única forma de ter justiça, Trump diz. Não pode ter justiça a não ser que faça isso. A União Europeia nos tratou muito mal. Essencialmente, todo mundo nos trata mal. Todo mundo nos trata mal. Ok, próximo. E Trump diz, por que permitimos? Por que permitimos? E não dá para ser assim. Queríamos ter essas 3 pessoas negociando para a gente. Ele aponta para os CEOs na sala. Por uma semana seríamos ricos novamente, mas nós seremos ricos novamente. Inscreva-se no canal, curta, comente, compartilhe e esteja conosco por WhatsApp pelo link no chat. Perguntas, então. Inaudível a pergunta. Se dirá... Terra federal e centros de... Trump fala, as terras federais têm que ser abertas para bancos de dados. Temos muita competição para isso. Então é uma honra ter essas 3 ótimas pessoas, 3 grandes CEOs aqui, grandes gênios, todos os 3. É uma honra que eles querem vir para o nosso país. E iremos tornar tão fácil quanto possível para eles, porque outros países também querem eles. Eu teria que sair agora. Obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Então, Trump está saindo da sala, ele está ali acompanhado. Trump fala fora do microfone, tentamos ouvir. Trump fala, eu ganhei voto jovem, eu acho que ganhei pelo TikTok, então tem um lugar quentinho no meu coração pelo TikTok, ok? Obrigado, obrigado. E ele sai então, cumprimentando então Masa Uchi-chan, ele que é CEO do SoftBank japonês, acompanhado também por Sam Altman, CEO da OpenAI, e Larry Ellison, da Oracle. Então, eles 3 acabam de anunciar um investimento. Você acompanhou aqui a tradução simultânea absolutamente ao vivo conosco. Nós ouvimos, então, esses 3 CEOs de tecnologia junto de Trump anunciarem
SpaceGate, eu acredito que fosse, pedir que a produção me confirme novamente o nome do projeto, então, mas uma iniciativa para investir 500 bilhões de dólares no desenvolvimento de bancos de dados e IA nos Estados Unidos. Lugares já estão sendo buscados, então, pelo governo federal nessa empreitada conjunta com CEOs da tecnologia, com investimentos imensos em IA. Trump quer, então, os Estados Unidos liderando em IA. Ele disse ainda que tem outros CEOs investindo nos Estados Unidos e foi uma promessa dele de que aqueles que querem investir na magnitude dos bilhões, dezenas de bilhões, centenas de bilhões nos Estados Unidos terão um processo burocrático, uma tratativa especial diretamente com a alta cúpula do governo para acelerar ao máximo possível os processos, as regulações, o regulatório, o diplomático, a entrada de dinheiro e a geração de emprego, renda e também a geração, claro, dos produtos que resultam dessas empreitadas para os Estados Unidos e para o mundo em exportação. Esse foi o anúncio de IA que ouvimos. Trump falou também brevemente sobre a sua criptomoeda, seu meme coin, lançado um dia, então, antes dos procedimentos que a gente tem acompanhado aqui no canal. Perguntou quanto estava e disse, só cresceu alguns bilhões, peanuts, amendoinzinho, batata pequena, café pequeno, perto desses caras aqui, e apontou para os CEOs de Oracle, Larry Ellison, SoftBank, Masa Usishan, e também Sam Altman, da OpenAI. Foram alguns dos destaques. Ele disse que conversou com Xi Jinping, conversou sobre a guerra da Ucrânia, foi muito vago, disse também que conversou a respeito de tarifas e que o Xi sabia qual era a posição dele e que em 1º de fevereiro pode-se esperar tarifas sobre China, México e possivelmente Canadá, entre outros países. 1º de fevereiro, então, é o dia da tarifa anunciado por Trump. São alguns dos desdobramentos do seu primeiro dia. Ele disse ainda que com os processos expedited, os processos acelerados, deve ser possível. Temos então uma imagem resgatada de quando ele entrou na sala. Com os processos acelerados para regulação e para investimento, ele espera até 7 trilhões de dólares anunciados em investimento nos Estados Unidos e disse que além dos investimentos feitos públicos em coletivas de imprensa como essa, ele também tem muitos outros CEOs, muitos outros donos de empresas que estão trabalhando para investir nos Estados Unidos e que eles já têm 3 trilhões investidos vindo através desses processos com burocracia facilitada e lide diretamente com a alta cúpula do governo e que ele espera até 7 trilhões investidos até o final da semana. Para você que está acompanhando a transmissão conosco, meu muitíssimo obrigado, é sempre um prazer e uma honra. Fique de olho, estamos fazendo cobertura especial dos principais momentos de posse e do início da administração e também devemos muito em breve retornar ao nosso noticioso que temos aqui todo dia às 4 horas da tarde no Epoch Times Brasil, com esse que vos fala, trazendo notícias do Brasil e do mundo, fazendo o nosso melhor para provê-lo com jornalismo independente, informá-lo e inspirá-lo sem militância político-partidária nas informações e dando a você atualidades à luz da história, à luz do contexto, o Brasil à luz do mundo, pautados pelos valores de verdade, tradição e esperança. Meu muito obrigado então a todos e, encerrando a transmissão, fica um convite a todos que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e estejam conosco aqui no Epoch Times para atualizações também por WhatsApp. E encerrando, como tem muitos novos inscritos no canal e gente que conhece agora nosso trabalho, o Epoch Times tem sede nos Estados Unidos, fundado em 2000 por sobreviventes da perseguição religiosa do Partido Comunista Chinês. Eles eram praticantes de uma prática meditativa brutalmente perseguida na China, chamada Falun Gong, também conhecida como Falun Dafa. A perseguição a essa prática segue até hoje e respingou na perseguição religiosa a cristãos, muçulmanos uigures, budistas tibetanos e outros. Uma perseguição religiosa, uma onda de repressão de direitos humanos que segue há 25 anos. Iniciados para cobrir essa pauta por voluntários que faziam jornalismo independente nas suas horas livres, hoje somos o 4º maior jornal por volume de assinantes nos Estados Unidos e muitas vezes a partir dos esforços de voluntários, começando com a pauta de direitos humanos, como aqui no Brasil, nos expandimos para 23 idiomas e 36 países, temos nos profissionalizado aqui no Brasil nos últimos 4 anos e estamos muito felizes de poder oferecer essa cobertura nessa nossa primeira posse presidencial que cobrimos aqui no Brasil, primeira posse presidencial dos Estados Unidos. Certo? Eu deixarei então um informativo com a história do Epoch Times na sequência. Bem-vindos todos, é nosso prazer recebê-los por aqui. Vocês acompanham o informativo do momento em que a nossa história foi registrada, veja só, no Congresso dos Estados Unidos por sua relevância ao público em 2023. Muito bem-vindo ao Epoch Times Brasil, eu sou o Marcos Chotques, editor, e vejo você na programação do canal. Obrigado, senhor orador.
Quando Joe Tang estava obtendo seu doutorado em física no Instituto de Tecnologia da Geórgia em 1999, ele nunca imaginou que cerca de 20 anos depois estaria dirigindo o quarto maior jornal americano em número de assinantes. Na época, o Partido Comunista Chinês, o PCC, havia acabado de começar a perseguição à disciplina espiritual Falun Gong, praticada na época por aproximadamente 1 em cada 12 chineses. As pessoas praticavam os exercícios lentos e suaves pela manhã nos parques antes de ir para o trabalho. E assim como qualquer outra campanha de perseguição do PCC, o regime contou com a mídia sob seu controle, tanto a mídia estatal quanto a mídia privada, para demonizar e isolar o grupo. Em uma tentativa de demonizar o Falun Gong e justificar sua perseguição, a mídia fez propaganda de ódio ininterrupta atacando esse grupo de meditação pacífica. John, que havia imigrado para os Estados Unidos, assistiu de longe com horror, enquanto amigos eram perseguidos por suas crenças. John decidiu agir. Apesar de não ter experiência ou investimento, ele começou Da Yuan, a edição chinesa do Epoch Times, no porão de sua casa, nos subúrbios de Atlanta, Geórgia. John foi motivado pelo desejo de fornecer informações sem censura, não apenas para as pessoas na China, mas também para as pessoas em todo o mundo. Logo, outros sino-americanos deixaram seus empregos bem remunerados para ajudar John nessa empreitada, aparentemente impossível. O primeiro grupo de repórteres do Epoch Times foi estabelecido na China no ano 2000, cobrindo eventos importantes com foco central nos abusos de direitos humanos do Partido Comunista Chinês. O PCC, no entanto, vê qualquer tipo de reportagem independente sobre seus abusos brutais aos direitos humanos como uma ameaça. Em poucos meses, a polícia chinesa invadiu as redações clandestinas, prendendo todos os repórteres e todos os editores. Eles prenderam especificamente Zheng Youhui e Xi Xiaoping, que receberam sentenças de 10 anos, onde foram frequentemente torturados. A operação do Epoch Times na China se tornou clandestina e, mesmo assim, a edição chinesa rapidamente se tornou um site referência para a cobertura de eventos atuais ocorrendo na China, com milhões de leitores. Seu jornal impresso agora é distribuído em todo o país e em 30 outros países ao redor do mundo. Todos os dias, muitos chineses quebram o firewall da internet do PCC para ler o site do Epoch Times. Tudo isso não tem sido fácil. Desde a fundação do jornal, o PCC tem travado uma campanha ininterrupta para destruí-lo totalmente. O partido ameaçou os anunciantes do jornal. Eles lançaram ataques cibernéticos incessantes ao seu site e em seus sistemas de TI, e ameaçaram parentes e membros da equipe na China. O assédio não se limitou apenas à China. Em 2016, a casa do então engenheiro-chefe Peter Lee foi invadida por assaltantes, que o amarraram a uma cadeira e o espancaram antes de roubar 2 computadores. Enquanto isso, em Hong Kong, em 2019, assaltantes iniciaram um incêndio na gráfica do jornal. Em 2021, um homem armado entrou no prédio e usou marretas para quebrar equipamentos de impressão. O Epoch Times também inspirou o Tuidan, que significa o movimento para renunciar ao PCC, um resultado das publicações do Epoch Times da série especial 9 comentários sobre o Partido Comunista Chinês, que fornece a revisão mais completa até agora sobre a verdadeira natureza do Partido Comunista Chinês. Mais de 410 milhões de chineses tentaram cortar sua afiliação a esse partido e suas organizações afiliadas, e o número ainda está crescendo. Percebendo que o PCC tinha feito um enorme esforço para se infiltrar nos Estados Unidos, especialmente nas organizações de mídia, fazendo com que muitos meios de comunicação dos Estados Unidos transmitissem a propaganda do regime comunista, o Epoch Times foi lançado em inglês em 2003 e iniciou uma edição impressa em Nova York em 2004. O jornalismo independente do Epoch Times atraiu um grande número de leitores nos Estados Unidos e é agora o 4º maior jornal do país em número de assinantes. Seu site é lido por dezenas de milhões de pessoas todos os meses, todos os dias, assim como seu irmão chinês. O Epoch Times se orgulha de ser independente e de atender aos interesses dos leitores. Sob o slogan Verdade e Tradição, o Epoch Times segue as melhores práticas e os mais altos princípios do jornalismo e procura destacar o melhor da humanidade para inspirar as pessoas. O Epoch Times agora tem edições publicadas em 36 países e em 22 idiomas diferentes. Pessoal, isso tudo se trata de uma única palavra: liberdade. Obrigado.
Um espetáculo que realmente importa para cada um de nós. Isso é o que você estava esperando. Shen Yun, uma produção totalmente inédita todos os anos.